João. E hoje nós estamos chegando ao quinto sinal. O quinto sinal está no capítulo 9 do Evangelho de João, versos de 1 a 12. João capítulo 9, versos de 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o que este sinal representa, para onde este sinal aponta, é para a realidade gloriosa, Senhor, de que nós recebemos vista, recebemos luz e visão por meio da obra de Cristo. Ele, pelo seu Espírito, é aquele que abre os olhos do nosso coração, remove a cegueira e nos faz enxergar. Ó Senhor, é disso que nós precisamos, era disso que nós precisávamos quando éramos ainda incrédulos e descrentes. E o Senhor arrancou a cegueira de nós. Mas ainda agora, Senhor, como teus servos, nós precisamos da iluminação do teu Espírito para entender tua palavra e para ver a glória de Cristo nela. Por isso nós rogamos: vem, Senhor, vem com a tua luz e nos ajuda a ver Cristo e a servi-lo mais fielmente. É no nome dele que nós oramos. Amém. Algum tempo atrás eu estava lendo notícias aleatórias, daqueles momentos em que você provavelmente tem alguma coisa importante para fazer, mas não quer fazer, e você começa a ler qualquer coisa. E eu li sobre a história de um homem no Rio de Janeiro que em 2011 encontrou um pinguim na praia. Esse pinguim estava completamente envolto em óleo, ele não conseguia nadar, ele não conseguia mover suas asas, ele estava completamente imobilizado, muito fraco, ferido. Esse homem pegou o pinguim, levou para sua casa, cuidou do pinguim, lavou, alimentou e fez com que esse pinguim se recuperasse completamente. Depois colocou ele de volta no oceano e o pinguim desapareceu. Isso aconteceu em 2011. O curioso, e era isso que a notícia relatava, é que todos os anos, quando esse cardume de pinguins se aproxima da costa para procriar, para colocar ovos, esse pinguim volta, chega à terra e vai para a casa do homem que cuidou dele e passa uma temporada lá perto, até que volta para o oceano. E os cientistas, questionados a respeito desse fenômeno, dão uma explicação provável, e a explicação é que esse pinguim tem algum tipo de sentimento de lealdade para com aquele homem que cuidou dele e o resgatou quando ele estava quase morto. É claro, irmãos, que os cientistas provavelmente estão atribuindo emoções humanas ao pinguim, mas
Mas se isso talvez não seja verdade para o pinguim, é certamente verdade a nosso respeito, a nós que somos seres humanos. Nós entendemos o que é esse senso de lealdade, esse senso de gratidão que nos faz voltar para estar perto daqueles que nos ajudaram nos nossos momentos mais difíceis. Você talvez tenha um amigo que socorreu você quando você mais precisava, e o tempo passa, os anos vão, vocês se distanciam de muitas formas, mas sempre que você tem uma oportunidade de estar perto, você vai para junto daquela pessoa. Certamente é assim que nós devemos nos sentir com relação a nossos cônjuges, o marido com relação à esposa, a esposa com relação ao marido. Deve haver esse sentimento de lealdade, de fidelidade, de devoção que nós temos de prestar um ao outro. Mas se isso é verdade com respeito aos relacionamentos humanos, é muito mais verdade com respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não há bondade maior do que a graça salvadora de Deus para com pecadores como nós. E o que foi que Deus fez conosco, irmãos? Foi muito mais do que cuidar de nós quando estávamos sem poder nadar ou envoltos em óleo e feridos. Deus nos socorreu quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz que Cristo morreu quando nós éramos fracos. Cristo deu a sua vida pelos ímpios. Ele diz mais, quando nós éramos inimigos de Deus, Cristo nos amou e se entregou por nós. E por causa desse ato de bondade é que nós crentes temos esse prazer e essa alegria de nos aproximar de Cristo e de estar com Ele. Cristo nos redimiu, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos tirou da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da fome, agora nós estamos saciados. E por isso nós queremos estar perto dele. Essa é a resposta de gratidão de alguém que experimentou tamanha bondade da parte de Deus. Lealdade, devoção, fidelidade. O que nós vemos nessa passagem, irmãos, o quinto sinal de Cristo no Evangelho de João, é um exemplo da bondade e da graça de Deus na cura de um homem que era um cego de nascença. Se nós fôssemos expor todo o capítulo, ficaria ainda mais claro que à medida que esse homem experimenta essa bondade da parte de Cristo, ele se torna um homem leal a Jesus Cristo. Mesmo diante da perplexidade dos seus vizinhos, do abandono e rejeição dos seus pais, da oposição dos líderes judeus, esse homem se mantém ao lado de Cristo. E eu quero que você se lembre do contexto de como nós chegamos aqui ao capítulo 9 do Evangelho de João. Nosso último sermão foi no capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. O que acontece ao final do discurso de Cristo depois daquele milagre? Todos, ou quase todos, abandonam o Senhor Jesus. Ele olha para os seus 12 e pergunta: vocês também querem me abandonar? E Pedro, representando os apóstolos, diz: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que acontece após o capítulo 6 é o triste fato de que esse abandono dos discípulos que Cristo experimentou vai se tornando ainda maior. Abandono se torna rejeição, rejeição se torna hostilidade, hostilidade se torna aberta inimizade e ameaças. No capítulo 7, os líderes dos judeus chegam a mandar prender Jesus, embora sem sucesso. E no capítulo 8 acontece algo tremendamente triste. Lembre-se que João começou o evangelho dizendo: ele veio para os que eram seus. O que é que acontece no capítulo 8? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E depois que ele diz isso, ele 3 vezes se declara Deus. Ele diz: eu sou, 3 vezes no capítulo 8. Você volte comigo, por favor, e veja isso no verso 24. No verso 24 o Senhor diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, esse é o nome pactual de Deus, o nome que Deus revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou. E Cristo aqui se identifica como o próprio Deus Javé. 3 vezes, no 24, depois no 28 ele diz novamente: então sabereis que eu sou. E por fim, no verso 58, Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Jesus se descortina para eles como o próprio Deus que os tirou da terra do Egito, o Deus que tem guiado esse povo por toda a sua história. O que é que Jesus diz? O que é que eles dizem diante dessa revelação de Jesus Cristo? Veja no verso 48. Eles chamam Jesus de endemoniado. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E novamente no verso 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. A rejeição vai se tornando inimizade cada vez mais clara. E o milagre que nós lemos aqui no capítulo 9, então, acontece nesse cenário de profunda hostilidade. Um cego de nascença é curado por Jesus. E o que é que os fariseus fazem diante disso? Eles não querem que Jesus receba o crédito. Isso acontece na segunda metade do capítulo 9. Eles não querem que Jesus seja louvado como aquele que fez o milagre. E a pergunta que vai tentar ser respondida, que João vai responder ao longo de todo esse capítulo é: quem esse ex-cego vai seguir? Ele vai seguir os líderes religiosos fariseus ou ele vai seguir Jesus Cristo? O que esse texto nos ensina, irmãos, em poucas palavras, capítulo 9, versos 1 a 12, é que Jesus Cristo é a luz que dissipa as trevas do nosso coração e nos faz luzeiros neste mundo tenebroso. Jesus Cristo é a luz que dissipa as trevas do nosso coração e nos torna luzeiros neste mundo tenebroso. O texto se divide em 3 diálogos, né? Nós temos um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Eles conversam sobre o cego nos versos 1 a 5. E nós vamos ver que nesse ponto Cristo se revela como a luz. Nos versos 6 e 7, Jesus conversa com o próprio cego, mostrando a luz que ele dá. Em terceiro lugar, nos versos 8 a 12, o ex-cego agora conversa com seus vizinhos, com as pessoas que viram o milagre. E isso vai mostrar para nós o cristão enquanto luz. Então nós vamos estudar esse texto em 3 pontos: o trabalho da luz, versos 1 a 5, a transmissão da luz, versos 6 e 7, e então o testemunho da luz, versos 8 a 12. Vejamos primeiro o trabalho da luz aqui nos versos de 1 a 5. Volte comigo para o texto. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A cena é muito simples. Jesus está entre uma festa e outra. Ele saiu da festa dos tabernáculos. No capítulo 10 vai haver a festa da colheita. Ele ainda está em Jerusalém, provavelmente. E no meio dessa movimentação, Jesus indo de um lado para o outro, ensinando, ele vê no seu caminho um cego de nascença. Não alguém que se tornou cego, mas um cego que nasceu assim. E os discípulos, diante dessa realidade de um homem que nasceu cego, que nunca viu a luz, os discípulos se voltam para Cristo e fazem uma pergunta teológica, a pergunta do problema do mal: Senhor, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Os judeus tinham algumas teorias estranhas, os judeus desse período, algumas teorias estranhas sobre quando alguém podia pecar, e eles acreditavam que, embora, obviamente, ninguém pode pecar antes de ser concebido, eles acreditavam que era possível um feto pecar dentro do ventre, ou também acreditavam que era possível uma mulher grávida contaminar de pecado o seu filho, caso ela participasse, por exemplo, de um culto idólatra. Então, os discípulos estão curiosos: Senhor, o que foi que causou essa cegueira? E eles aqui agem como os 3 amigos de Jó. Não tem como alguém ter uma doença tão grave, tão triste, tão debilitante, se não tiver sido culpado de algum pecado, seja ele mesmo ou seja os seus pais. O interessante é que Jesus imediatamente corrige o erro deles de 2 formas. Em primeiro lugar, Jesus abertamente explica que a causa daquela doença, a causa daquela debilidade, a causa da cegueira não era o pecado individual, nem daquele homem e nem de seus pais. Veja, Jesus diz: nem ele pecou, no verso 3, nem os seus pais. Mas além de abertamente corrigir o erro dos discípulos,
Jesus introduz um ângulo melhor. Ele diz, vocês podem olhar para essa questão por uma perspectiva muito mais gloriosa. Ele diz, mas é para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus diz, não olhe para... Não tente encontrar um culpado para o pecado desse homem, para a doença desse homem. Não tente encontrar uma conexão direta entre o pecado e a doença. Mas tente olhar para esse assunto da perspectiva do que Deus está fazendo. Irmãos, aqui antes de nós fazermos qualquer outra aplicação, nós deveríamos tomar esse conselho de Jesus Cristo como uma regra de ouro para a nossa leitura da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós muitas vezes nos perdemos nos detalhes dos personagens, nos exemplos bons e maus que eles nos dão. E é muito bom estudar os personagens da Bíblia, mas a nossa lente principal para ler e meditar nas Escrituras deve ser sempre essa pergunta: o que Deus está fazendo? Que obras de Deus se manifestam nessa história? Isso vai nos ajudar a ter uma perspectiva melhor de toda a Escritura. Mas o que é interessante é que no verso 4, Jesus Cristo, ele falou no verso 3 que as obras de Deus vão se manifestar. E imediatamente ele se volta para as suas obras. Irmãos, há cada vez mais claro no Evangelho de João a declaração de que Cristo é o próprio Deus. Há uma declaração inequívoca e insistente do apóstolo, desde o capítulo 1, ele é o Verbo que é Deus e que estava com Deus desde o princípio. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Eu Sou. E agora, imediatamente, quando Jesus Cristo diz, é para que nele se manifestem as obras de Deus, Jesus fala de suas próprias obras. Veja o verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus fala do seu trabalho e identifica, eu vou fazer o trabalho de Deus porque eu sou Deus em carne. Mas ele também explica que esse trabalho que ele vai realizar, ele tinha um prazo fatal, né? Tinha uma data determinada em que aquele trabalho tinha de terminar. Ele diz, é preciso trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite chegar, ninguém pode trabalhar. Está obviamente se referindo à noite, é a sua morte. Jesus Cristo tem uma missão a cumprir e ele precisa cumprir essa missão antes da hora da sua morte. É claro que Jesus, ele vai dizer aqui no versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É claro que Jesus jamais deixou de ser a luz do mundo. Ele é de eternidade a eternidade, a luz da luz, como nós dizemos no credo. Mas o que ele quer dizer aqui é que no seu ministério terreno, essa luz está brilhando diante dos homens. Está na cara deles e eles não podem negar que a luz está brilhando. Ele diz, eu sou a luz do mundo. O que significa dizer, irmãos, que Jesus Cristo é a luz do mundo? A palavra luz, ela aparece muitas vezes no Evangelho de João. E em vários lugares, ela claramente significa vida. No capítulo 1, João diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Luz significa vida. Em outros lugares, luz significa a prática do bem. Conversando com Nicodemos, e no contexto daquela conversa, Jesus fala daqueles que estão nas trevas porque querem esconder a maldade das suas obras. E a luz vem, por um lado, para revelar a maldade das obras deles, mas também para transformar aqueles que são de Cristo naqueles que praticam o bem. Em João 8, capítulo 12, fica muito claro o que Jesus quer dizer quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja que há essa associação dessas duas ideias. Jesus como a luz do mundo é aquele que dá a vida àqueles que andam na luz e seguem os seus caminhos. Essa ideia de Jesus como a luz vai ficar ainda mais clara, irmãos, quando aqui no capítulo 9, no verso 39, Jesus vai dizer o seguinte, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Ver a luz significa crer em Cristo,
seguir a Cristo, adorar a Cristo. Ser cego significa o oposto disso. Significa não conhecer, não crer, não confiar, não seguir e estar condenado. É isso que a cegueira significa. Um comentarista desse texto resume bem o que Jesus quer dizer quando diz que ele é a luz do mundo. Ele diz, quando Jesus, como a luz do mundo, expõe o mundo, julga o mundo e salva o mundo. Ele expõe o mundo, ele julga o mundo e ele salva o mundo. É isso que significa ser luz. Agora, irmãos, ainda nesses versos de 1 a 5, nós precisamos notar a soberania desse trabalho de Cristo. É interessante que Cristo não pede licença ao cego, ele não é procurado pelo cego, mas ele toma toda a iniciativa. Ele conhece o cego desde o nascimento. Só alguém com esse conhecimento soberano podia dizer, nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus conhece esse cego. Ele conhece esse homem desde o ventre, ele conhece os seus pais e ele sabe que o sofrimento dele não é causado pelo pecado. Existem sofrimentos que são causados diretamente pelo pecado. A Bíblia nos mostra casos assim. Miriam, em Números 12, a irmã de Moisés, ela sofre de lepra como uma consequência direta de um pecado que cometeu. Em Atos capítulo 5, nós vimos Ananias e Safira morrerem porque mentiram contra o Espírito Santo. Sim, há males, há sofrimentos que são causados diretamente pelo pecado, mas não todos. O sofrimento de Jó não foi causado diretamente pelo seu pecado. E os sofrimentos do próprio Cristo, obviamente, não foram causados pelo seu pecado. Ele não tinha pecado. Então Jesus aqui nos ensina, com esse conhecimento soberano que ele tem, que nem todo sofrimento é causado diretamente pelo pecado. Sim, não existiria sofrimento se o pecado não tivesse entrado no mundo. Mas nem toda dor, nem toda doença, nem toda enfermidade, nem toda inabilidade, nem toda incapacidade vem de um pecado direto que nós, os nossos pais, cometeram. Jesus mostra esse conhecimento soberano, mas ele também mostra que ele é soberano sobre o tempo. Ele diz, eu vou fazer as obras enquanto é dia. Ele tem um controle absoluto da sua missão e do tempo que ele tem para cumpri-la. Ele é também um juiz soberano. Enquanto luz, ele salva e ele condena. E é isso que ele vai fazer ao longo do capítulo 9. A luz vai brilhar para um cego e ao mesmo tempo vai ficar cada vez mais claro que os fariseus, os líderes do povo judeu naquela época, são cegos e não veem a luz. Um puritano certa vez disse que o mesmo sol, ele brilha sobre a cera e derrete a cera. Ele brilha sobre o barro e endurece o barro. O mesmo Jesus está falando para multidões. Alguns se derretem diante dele. Alguns se endurecem diante do seu ensino. Nós temos sempre que nos perguntar, e você sempre que ouve a palavra de Deus precisa clamar ao Senhor, Senhor, que a tua palavra me amoleça. Nunca que ela me endureça mais. Senhor, que eu sempre saia de um confronto do pecado pela tua palavra quebrantado e não endurecido. Senhor, que eu sempre ouça as tuas ameaças, as tuas advertências, os teus anúncios de julgamento com um coração mole, com um coração temente, com um coração ensinável, nunca com um coração duro. Essa é a advertência do escritor aos Hebreus. Irmãos, vede que cada um de vós não seja endurecido pelo engano do pecado. Não ignore que talvez o seu sofrimento seja causado pelo pecado. Mas se abstenha de tirar conclusões precipitadas. Principalmente quando você estiver olhando para o pecado de outra pessoa ou para o sofrimento de outra pessoa. Jamais diga, quem pecou? Ele ou seus pais? Essa não é uma boa teologia. A melhor teologia é perguntar o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo.
E quando você lidar com o seu próprio sofrimento, não imagine que Cristo tenha deixado de trabalhar. Confie que as suas mãos estão agindo e que Cristo, no seu sofrimento, está manifestando as obras de Deus. Assim como ele fez com o sofrimento desse cego, ele pode fazer com o seu sofrimento, com a sua dor. Ele pode usar isso para a glória do nome de Deus e para o seu próprio bem. Esse cego começa numa condição deplorável, mas ele vai sair um herói nessa história, e nós vamos ver isso mais para frente. Ainda, irmãos, pensando nesses versos, lembre-se que, em certo sentido, nós vivemos uma noite. A noite nesse texto é diretamente a morte de Cristo. Mas, de fato, Cristo não está presente conosco corporalmente agora. Mas a nossa confiança está no fato de que o dia está chegando. O apóstolo Paulo diz várias vezes, vai alta a noite e vem chegando o dia. Essa é a nossa esperança, de que a noite da ausência de Cristo, enquanto corpo presente aqui conosco, isso não vai ser para sempre. Mas em breve, nós estaremos de corpo e alma, contemplando o nosso Senhor, de corpo e alma também. Depois de ter conversado com os discípulos, Jesus finalmente se volta para o homem. Agora é quando ele vai de fato lidar com o cego. Verso 6, nós vemos aqui a transmissão da luz. Versos 6 e 7. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te nos tanques de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que nós temos aqui, irmãos, é um milagre estranho. E os comentaristas há 2000 anos se debatem sobre o que significa esse gesto de Cristo. É verdade que Cristo usa saliva para curar em outros lugares. Em Marcos capítulo 7, em Marcos capítulo 8, Jesus cura primeiro um homem que era surdo e cego, e depois um homem que era apenas cego, aplicando saliva nos olhos e na orelha desses homens. Mas aqui, além da saliva, Jesus mexe com o pó da terra, e com cuspe e areia ele forma uma lama. A palavra literal é barro, ele forma um barro, e com esse barro ele cobre os olhos do cego e manda que ele vá se lavar num tanque, o tanque chamado de Siloé, que quer dizer enviado. E nós temos que ter a humildade de dizer que não há uma resposta definitiva para o simbolismo que Cristo intencionava nesse milagre, mas é inegável que havia um simbolismo. Eu acredito, irmãos, que a resposta mais próxima que nós podemos chegar aqui é de que Cristo usa saliva e pó para fazer um barro, simbolizando um ato criador. Aqui há uma linguagem que remete à criação. Veja, as obras de Deus. É falado sobre Cristo fazer as obras de Deus, sobre ele trabalhar como Deus, e de repente ele pega do pó da terra e usa saliva e junta essas coisas para curar um homem. É como se ele estivesse fazendo um ato de nova criação. Essa palavra aqui, que é traduzida como lodo nesse texto, ela só aparece mais uma vez no Novo Testamento, fora de João capítulo 9, e é exatamente em Romanos capítulo 9, verso 21, quando Paulo diz que Deus é o oleiro e que nós somos a massa, e que ele pode fazer conosco aquilo que ele quer. O significado desse gesto de Cristo, então, parece ser que ele está aplicando um ato de criação. Ele não está apenas curando os olhos do cego, mas ele está dando novos olhos, ele está recriando os olhos desse cego. É interessante que essa palavra no Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, ela é usada justamente para falar do lugar de humilhação de onde Deus tira os seus servos. No Salmo 39, ele me tirou de um tremedal de lama, de barro. No Salmo 68, livra-me do tremedal de lama, para que eu não afunde. O que Deus está fazendo, o que Cristo está fazendo com esse cego é salvá-lo da morte e do caos e trazendo ele de volta à vida, uma nova criação. Em 2 Coríntios capítulos 4 e 5, Paulo descreve a obra da regeneração dessa forma. O nosso coração estava em trevas e o mesmo Deus que disse haja luz, ele brilhou no nosso coração.
O milagre que Cristo está fazendo aqui, lembre-se, irmãos, João não chama esses milagres de milagres, mas de sinais, porque eles apontam para algo mais glorioso. E a grande lição desse texto é que Cristo é aquele que transmite luz para corações em trevas. Ele dá da luz que ele é e põe essa luz no coração daqueles que estavam mortos nas trevas da escuridão do pecado. Esse milagre é um sinal da regeneração, do novo nascimento. Quando Jesus fala com Nicodemos sobre o novo nascimento, ele usa a linguagem de noite e dia. João diz que Nicodemos vai buscar a Cristo de noite. E aqui Cristo inaugura um novo dia na vida desse homem. E assim Cristo fez com cada um de nós, irmãos. Nós que conhecemos a Cristo, nós podemos dizer e cantar como o famoso hino de John Newton: eu era cego, agora eu vejo. Palavras tiradas desse capítulo do Evangelho de João. Eu era cego e agora eu vejo. Que graça maravilhosa, que graça soberana, porque não fomos nós quem procuramos a Cristo, não fomos nós que o achamos, nós não tínhamos nem olhos para procurá-lo, nós não tínhamos luz, nós estávamos tateando no escuro sem saber para onde ir, mas Ele, com o seu poder, nos tirou das trevas para a luz. Nós chamamos esse milagre, irmãos, que acontece com todos os crentes, de regeneração ou novo nascimento. E a nossa confissão de fé nos diz que um homem natural, um homem sem Deus, um homem sem ação do Espírito Santo, é totalmente incapaz de, pelo seu próprio poder, se converter ou se preparar para a conversão. E de fato nós vemos esse cego totalmente alheio. Ele nem sabe da conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos. Aparentemente ele nem sabe que Jesus está ali perto. Mas Jesus se aproxima dele e soberanamente ilumina os olhos dele. A mesma coisa ele faz conosco. Ele vence a nossa cegueira espiritual com o poder da sua palavra. A nossa confissão de fé também diz exatamente isso. Diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só estes ele é servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente. Como? Pela sua palavra e pelo seu Espírito. E o que é que ele faz? Ele os tira do estado de pecado e morte em que estão por natureza e os transporta para a graça e salvação em Jesus Cristo. E como ele faz isso? A confissão diz: isto ele faz iluminando espiritualmente o entendimento deles. Como é que eu vim a Cristo? Sim, fui eu que vim. Como o cego talvez dissesse: sim, fui eu que fui para o tanque. Mas como? O homem chamado Jesus, ele tomou a iniciativa, ele fez tudo. O barro não podia curar, a saliva não podia curar, a água do tanque não podia curar. Foi a palavra de Jesus que deu vista àquele homem. E é também a palavra de Jesus aplicada a nós pelo seu Espírito que faz a nossa cegueira espiritual desaparecer. É Ele quem ilumina os olhos do nosso entendimento. Se você está aqui nessa noite, você precisa se perguntar a respeito da sua própria cegueira espiritual. Será que você é alguém que pode dizer: eu era cego e agora vejo? Ou será que você diz: eu sou um cego de nascença, eu não consigo enxergar? Eu não consigo enxergar a luz da glória de Deus brilhando na face de Cristo. Só há um lugar para onde você pode correr se você está cego espiritualmente. Não é para um tanque, não é para fazer lodo na areia, mas é para clamar a Jesus Cristo, que Ele tire a cegueira do teu coração. Essa luz não vem de ler livros, essa luz não vem de rituais místicos, essa luz não vem de superstição, essa luz não vem de consultar os mortos,
de consultar os espíritos. Essa luz só vem pela ação do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Cristo. É assim que um cego passa a enxergar. É assim que a nossa cegueira espiritual é curada. E se você já viu essa luz, se essa cegueira já foi tirada dos seus olhos, qual é a reação apropriada? Qual é a resposta que nós temos de dar a esse milagre? Nós vemos nos versos 8 o começo dessa resposta. Depois de termos visto o trabalho da luz, a transmissão da luz, nós vemos aqui nos versos 8 a 12 o testemunho da luz. O cristão agora, que recebeu essa luz de Cristo, ele agora se torna ele próprio um luzeiro do mundo. O que marca os versos 8 a 12, irmãos, e todo o resto do capítulo, na verdade, é um paralelo muito impressionante com a cura do paralítico em João capítulo 5. Lembra o terceiro milagre? Há muitos paralelos e há muitas semelhanças entre esses dois sinais. Quais são algumas dessas semelhanças? Nas duas nós temos homens que são incapazes de curar a si mesmo. Um paralítico que está ali encostado e nunca consegue correr para o tanque de Betesda. E aqui um cego que não consegue curar a si mesmo porque é cego de nascença. Nos dois sinais, Jesus é quem toma a iniciativa. Ele não é procurado pelos homens. Ele se aproxima e ele cura. Ambas as curas acontecem num tanque. Tanque de Betesda, tanque de Siloé. Ambas as curas acontecem num sábado. Veja o verso 14 aqui do capítulo 9. Era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E em ambos os casos, a cura dá início a um embate extraordinário entre Jesus e os líderes judeus. Mas se há tantas semelhanças, o que chama a atenção são as diferenças que vão aparecendo ao longo desse quinto sinal. Vocês se lembram, irmãos, talvez, se vocês estavam aqui, que o paralítico ele faz uma confissão de Jesus que não é uma confissão, na verdade é uma denunciação, né? É uma delação. O que o homem faz ele é procurado pelos líderes, ele é ameaçado e ele diz, foi esse Jesus. Ele nem sabia, a princípio, qual era o nome de Jesus. Ele diz, aquele homem. E aqui não, aqui nós vemos o cego dizer, foi o homem chamado Jesus. E a gente vai ver que essa confissão vai se tornar cada vez mais corajosa. Na cura do paralítico, Jesus se volta para o homem, depois ele encontra o homem depois, e ele diz, olha, toma cuidado. Não peca mais, para que algo pior não aconteça com você. E aqui Jesus claramente exclui o pecado da história. Jesus diz, nem ele pecou, nem os seus pais. Há um contraste, há uma diferença. O paralítico dedura Jesus com medo da retaliação dos líderes. O cego confessa Jesus com coragem. Veja o verso 24, os versos 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que acontece, irmãos, ao longo de João 9, é que há uma crescente distinção, uma crescente diferenciação, a gente vai vendo cada vez mais claramente a luz desse homem que foi curado e as trevas dos líderes judeus que estão ao redor dele. Esse homem ele vai enfrentar primeiro a confusão dos vizinhos. Olhe comigo aqui os versos 8 e 9. Os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo dizia, sou eu. Primeiro os vizinhos não sabem o que fazer com esse ex-cego. Eles não sabem nem se é o mesmo homem que eles viam sentado mendigando. Depois dos vizinhos, os pais desse homem vão abandoná-lo, nos versos 21 a 23. Os pais vão ser chamados pelos fariseus e vão dizer, olha, isso não é problema nosso, interroguem ele já é adulto, ele já é maior de idade, ele já responde por si. Ele é abandonado pelos pais. No verso 34 acontece a pior coisa que podia acontecer a um judeu. Ele é expulso da sinagoga.
Eles retrucaram, verso 34, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Ele foi excomungado da sinagoga. E ao mesmo tempo em que esse homem vai sofrendo cada vez mais hostilidade, o próprio Jesus vai sendo cada vez mais acusado. No verso 16, ele é chamado de um quebrador ou violador do sábado. No verso 18, ele é chamado de um impostor. No verso 24, ele é chamado de um pecador, como nós lemos. Nos versos 28 e 29, ele é chamado de um falso mestre. E ao mesmo tempo em que esse homem é pressionado pelos vizinhos, pela família, pelos líderes da sua religião, e ao mesmo tempo que eles colocam acusações cada vez mais pesadas sobre Jesus, pecador, impostor, falso mestre, vai surgindo uma fé cada vez mais corajosa nesse homem. Olhe comigo, ele começa no verso 11, reconhecendo Jesus como o homem chamado Jesus fez isso. No verso 17, ele chama Jesus de um profeta. É profeta, final do verso 17, respondeu ele. Nos versos 30 a 33, ele reconhece Jesus como um enviado de Deus. E o texto termina com esse homem reconhecendo Jesus como o próprio Filho de Deus. E veja o que acontece nos versos 36 a 38. 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Esse homem curado por Cristo, ele vê a Cristo. Mas esse ver que João relata aqui é muito mais do que o ver com os olhos naturais, com a visão natural que ele acabou de receber. Ele se prostra diante de Jesus em adoração. Os fariseus pegaram em pedras para matar Cristo. Chamaram um escolta para prender Cristo. Chamaram Cristo de um endemoniado e impostor. Esse homem se prostra diante de Jesus, mesmo diante da oposição de todos ao seu redor, e diz: eu creio, e o adorou. Irmãos, a Bíblia nos ensina em muitos lugares que o cristão é luz no mundo de trevas. E que ser luz, na maior parte do tempo, significa sofrer a oposição desse mundo de trevas. Quando a Bíblia nos diz que nós somos a luz do mundo, não é como a luz de um show que as pessoas levantam e aplaudem, mas é muito mais como a luz de um raio-x ou de uma tomografia que revela o câncer daquelas pessoas à sua volta. A luz que você brilha, a vida diferente que você vive, o seguir Jesus com fé e adoração e vida santa, na maioria das vezes não faz as pessoas se levantarem e aplaudir, mas faz as pessoas quererem pegar em pedras contra você. Porque foi isso que fizeram com o Mestre, foi isso que fizeram com aquele que é a própria luz. E Jesus vai dizer mais adiante nesse evangelho: se chamaram Beelzebul, se me chamaram de endemoniado, o que vocês acham que será feito com vocês? O que vocês acham que eles vão dizer de vocês? Nós vemos esse homem aqui, recebeu a luz, agora se tornou luz. O resultado não é que ele é amado pela sua comunidade. O resultado é que ele confunde as pessoas. Ele causa medo nos seus pais. Ele causa ódio nos líderes da sua nação. E assim é, na maioria das vezes, com os cristãos. Sim, há momentos em que a igreja goza de boa reputação, desfruta de um tempo de paz com o mundo ao redor. Mas esses tempos de paz e de boa reputação são a exceção e não a regra. São o tempo que o Senhor nos dá às vezes para tomar fôlego e depois mergulhar de novo nas águas da oposição do mundo.
E nós deveríamos entender isso, que o nosso testemunho de luz, ele revela, expõe e de certa forma julga as trevas ao nosso redor. Não que nós tenhamos prazer em julgar as pessoas, mas o fato de nós dizermos, eu creio em Cristo, eu adoro a Cristo, isso só já provoca o ódio do mundo à nossa volta. Mas há uma lição nesse texto, muito importante. Aquilo que você perde com a rejeição do mundo não se compara com aquilo que você ganha ao receber a luz de Cristo na sua vida. Aquilo que você deixa para trás não se compara com aquilo que você recebe ao seguir a Cristo e andar com Ele. Em outro evangelho, Jesus diz, não há ninguém que seja digno de mim, que não tenha que me amar mais do que pai, mãe, irmãos e etc. Mas depois Jesus vai dizer, não há ninguém que tenha feito isso, que não receba 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. Aquilo que nós ganhamos é infinitamente melhor. E o que nós vemos no exemplo desse homem é que a nossa oposição, a oposição que nós sofremos, é uma oportunidade para nós conhecermos melhor a Cristo. Esse homem começa dizendo, o homem Jesus, o homem chamado Jesus, ele termina dizendo, eu creio que tu és o Filho, e se prostra e adora. Quando você é mal entendido pelos seus amigos, quando você é desafiado pelos seus colegas de trabalho ou de escola, quando você sofre oposição direta, isso é uma oportunidade de você conhecer melhor o Senhor. Isso é uma oportunidade de você mergulhar ainda mais no conhecimento de Cristo. Isso é uma oportunidade de você dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Esse homem termina como um adorador, porque ele viu a luz. E não importa quanto as trevas à volta dele tentem engoli-lo, ele termina prostrado aos pés de Cristo. Não importa quanta oposição você sofra, não importa quanta dificuldade você enfrente como cristão, se você se coloca aos pés de Cristo, se você tem essa luz brilhando no seu coração, se o Espírito Santo abrir os teus olhos para ver a Cristo, essa é a sua postura todos os dias. Você se prostra diante do Senhor. Você se prostra diante do Senhor. O trabalho da luz, eu sou a luz do mundo, Cristo é a própria luz. A transmissão da luz, essa luz que Cristo é, Ele dá a nós, Ele se dá a nós. Então o testemunho da luz, agora tendo recebido essa luz de Cristo, nós somos feitos luzeiros desse mundo, para brilhar, expondo, julgando, demonstrando a salvação de Cristo. É impossível ser um cristão, é impossível receber a luz de Cristo, ver a luz de Cristo, e não se tornar você também uma luz. Um dos meus heróis da fé é o bispo anglicano já falecido no final do século XIX, J.C. Ryle, autor dos melhores livros que eu já li na minha vida, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, As Meditações nos Evangelhos. É um herói da fé. Há alguns anos foi descoberta uma autobiografia que Ryle escreveu para os seus netos. Ele nunca pretendeu que esse livro fosse publicado. Ele escreveu num caderno para que os seus netos lessem a história dele. Esse caderno foi encontrado, foi publicado recentemente. E eu descobri, lendo essa autobiografia, que Ryle foi criado numa família que era batizada na igreja anglicana, mas que era uma família completamente secular. E Ryle descreve que durante os seus anos de universidade, foi enquanto ele estudava em Oxford, que ele de fato conheceu a Jesus Cristo. Ele ouviu o evangelho ser pregado, porque a igreja anglicana que ele frequentava até então era uma das igrejas em que não havia evangelho, só havia moralidade e liberalismo. E um dia ele foi numa igreja anglicana onde se pregava o evangelho. Ele ouviu o evangelho, a luz de Cristo brilhou no coração dele e ele foi salvo. O que aconteceu em seguida? Ryle se tornou um famoso popstar. Ryle se tornou um homem querido pelos seus amigos. Não, irmãos. Ele narra a sua história da seguinte forma, ele diz: essa mudança, a minha conversão,
promover uma ruptura completa com todos os amigos e todos os parentes que eu tinha antes. Com isso quero dizer que a conversão criou uma espécie de abismo entre nós. E havia uma espécie de entendimento tácito de que meus gostos, preferências e hábitos haviam sofrido uma mudança completa. Ele é outro homem agora. E essa conversão, ele diz, trouxe um constrangimento, um desconforto e um desumano estranhamento que ninguém pode compreender, a não ser aqueles que já passaram por isso. Por algum tempo, ele diz, entre 3 e 4 anos, eu tive uma quantidade diária de desconforto e a sensação dolorosa de que meus amigos me achavam errado e eu achava eles errados. De que eles estavam irritados comigo, mas não podiam me mudar. E eu sentia muito por eles, mas não podia mudá-los. Era um estado de coisas miserável. Aquele homem que estava em trevas viu a luz. Ele diz, eu era cego e agora vejo. Então ele volta para os seus amigos e parentes e descobre que infelizmente eles ainda estão em trevas. E há um desconforto, há um constrangimento, há um estranhamento, porque luz e trevas não podem habitar no mesmo lugar. Não podem coexistir em paz, pelo menos não por muito tempo. Como cristãos, assim como Ryle, nós fomos redimidos pelo grande Rei Jesus. Ele removeu a nossa cegueira, Ele tirou as trevas do nosso coração, Ele nos introduziu no seu reino de luz. Qual é a resposta esperada de nós? É a resposta desse cego: lealdade a Jesus Cristo, devoção a Jesus Cristo, fidelidade a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz que dissipa as trevas do nosso coração e nos torna luzeiros nesse mundo tenebroso. Se você já viu essa luz, se essa luz já brilhou nos olhos do seu entendimento, seja grato, porque não foi você quem escolheu a Cristo, mas foi Ele que foi até você e brilhou essa luz em você. Ele tirou você das trevas da morte. E agora expresse a sua gratidão com uma resolução. Resolva que, como esse cego, você vai seguir a Cristo todos os dias. Não importa a confusão que isso cause. Não importa o abandono a que isso leve você. Não importa a oposição que resulte desse compromisso. Resolva que você vai ser leal a Cristo, fiel a Cristo, que você vai dedicar cada momento da sua vida a Ele. Quando a oposição vier, conte isso como bênção. Conte isso como motivo de alegrar-se. Como nós vemos os apóstolos fazerem no livro de Atos, eles consideraram um motivo de alegria sofrerem afrontas pelo nome de Jesus. Aproveite cada oportunidade dessas para conhecer Jesus melhor e segui-lo com mais firmeza. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tiraste a cegueira dos nossos olhos, porque a glória do Evangelho brilhou em nossos corações, e porque agora nós temos, Senhor, visão espiritual. O Senhor nos tirou da ignorância para o conhecimento de Cristo, nos tirou da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Ó Senhor, nós Te exaltamos por isso e Te pedimos, ajuda-nos a brilhar a nossa luz diante dos homens, mesmo em face da oposição, mesmo diante da vergonha e do constrangimento que isso talvez queira nos causar. Nos ajuda a ser testemunhas ousadas de Cristo e a corajosamente dizer: eu creio em Jesus, eu adoro a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos mais da Tua luz e ajuda-nos a brilhar mais claramente diante do mundo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.